Pessoal, vamos lá, eu queria aqui um vídeo rápido, tá? Só comentar os assuntos que todo mundo discutiu nesse domingo. Então, primeiro é aquele confronto do Joel Pinheiro da Fonseca com o Celso Rocha de Barros na Folha. O Joel disse que a democracia não está em risco porque Flávio Bolsonaro não é um golpista. Bem, a resposta do Celso é sensacional, porque ele relembra que não conseguiram construir um candidato de direita competitivo fora do bolsonarismo. Então já começa por aí. Aí ele diz o seguinte: agora que o bolsonarismo moderado não apareceu, não adianta revisar a dosimetria de quem vocês mesmos reconheciam como golpistas 3 meses atrás. Afinal, se Flávio fosse mesmo um democrata, você e o pessoal do bolsonarismo moderado lhe devem desculpas. Nunca citaram o nome do senador entre os bolsonaristas moderados. Flávio fazia parte da turma por comparação a quem a suposta moderação de Tarcísio era exaltada. E aí ele arremata, humilhando o Joel, dizendo assim: olha, Joel, já que você acha o Flávio agora o novo Tancredo Neves, né, o cara que vai reconduzir o Brasil à democratização, aí ele diz assim: como você ignorou esse Tancredo Neves de Rio das Pedras, Joel? Aí o Celso prossegue, tá? Mas Flávio é golpista. Pretende anistiar os membros de sua quadrilha que tentaram o golpe em 2022. Em entrevista à Folha, em 14 de junho de 2025, disse que, se o STF considerar a anistia inconstitucional, dará um golpe. Apoiou com entusiasmo o tarifaço, a primeira tentativa de uma facção política brasileira de tomar o poder por intervenção direta de potência estrangeira em nossa história. Já declarou, inclusive, que adoraria ter Eduardo Bolsonaro, o articulador das tarifas, como chanceler. Flávio e sua quadrilha tentaram empichar ministros do STF, desde muito antes do caso Master, Joel. Querem fazê-lo por vingança contra a atuação da Corte na defesa da democracia e como advertência a qualquer outro ministro que se coloque contra a próxima ofensiva golpista. Perfeito, isso aqui é aquela coisa que você moldura e coloca na parede da sua casa, tá? Celso ainda diz que essa é uma postura completamente diferente, quero crer, da do senador Alessandro Vieira, que critica o STF pela promiscuidade de ministros com interesses empresariais. E conclui dizendo que a falcatrua em curso é a seguinte: diluir a fronteira entre as críticas bolsonaristas e as críticas republicanas ao STF, ao mesmo tempo em que se esconde do público a informação de que quase todos os envolvidos no escândalo do Master são de direita. É a abertura para justificar a adesão da direita tradicional à candidatura de Flávio. Bem, eu já expus minha opinião sobre isso aqui ontem. Eu acho que a grande mídia, né, Globo, Estadão, Folha, já embarcaram na candidatura do Flávio, porque o Flávio vai fazer as reformas econômicas que eles preconizam. Simplesmente assim, eles embarcaram no plano econômico do Flávio, eles acham que é melhor que o do Lula. O Flávio já prometeu entregar a reforma da Previdência, uma nova reforma, talvez leve a aposentadoria para 70 anos, e sabe-se mais lá o que eles vão fazer para cortar gastos na Previdência, e vão fazer ali uma reforma trabalhista, enfim, reduzindo aí a CLT, esse tipo de coisa. Agora, dane-se o que o Rogério Marinho falou, tal. O Rogério Marinho, que é o líder do PL no Senado, tá? A gente sabe, eu sei esse programa econômico aí de cor, tá? Ele tem outros itens que o Tarcísio, inclusive, já mencionou. O principal deles é desindexar as aposentadorias do salário mínimo, tá? Então, o aposentado poder ganhar menos que um salário mínimo. Lembrando, 70% das aposentadorias do INSS no Brasil são em cima de um salário mínimo. Então, o salário mínimo subiria, mas a aposentadoria não. Tá? Essa que é a ideia central para gastar menos. E, além disso, eles também eles querem rever o mínimo constitucional de 15% da receita corrente líquida da educação e 18% para a saúde, tá? Tirar essas vinculações, tá? Para gastar menos com saúde e com educação. Esse é o programa completo. Bem, aí outra coisa que movimentou as redes esse final de semana é um vídeo da Andréa Sadi que se tornou viral. Ela elogiando o governo Lula porque deixa a Polícia Federal trabalhar. Tá? Não é como o Bolsonaro, que imediatamente afastava todos os delegados que estavam ali investigando corrupção no governo dele e tal. Diferentemente do que vimos no governo Bolsonaro, o governo Lula e o governo Dilma, liberdade e autonomia para a Polícia Federal. Porque a Lava Jato, isso eu que acompanho, você também, Malu, a gente sabe como funciona. Eu nunca vi um relato de um investigador dizendo tentativa de interferência, como o Bolsonaro fez naquela reunião, e do próprio Moro, que me deu várias entrevistas aqui contando aquilo à época, o próprio governo Bolsonaro, se eu não puder trocar o ministro, vou trocar na ponta, troco polícia, porque eu não vou esperar lascar minha família usando um palavrão. Isso viralizou, porque ela falou isso na cara da Malu Gaspar e tal. Agora é o seguinte, pessoal, do ponto de vista político, querendo ou não, o governo sofre por conta disso. Querendo ou não, a postura do Bolsonaro, tem muita gente que concorda com esse negócio, que não tem que
investigar a corrupção. Assim, na verdade, não é que o cara não quer investigar a corrupção. É o seguinte, ele não quer notícias de corrupção no noticiário no dia a dia. Se tem noticiário de corrupção, ele atribui ao governo de ocasião. É isso que acontece. Tá? Então, nesse sentido, a postura do Bolsonaro seria melhor. Porque o Bolsonaro, surge um caso de corrupção, ele ia lá, afastava o delegado, mudava a lotação do cara e etc. Tirava o cargo de chefia. Hoje mesmo teve uma entrevista do Carlos Alberto Almeida, que é um cientista político tal, no Globo, e ele falou sobre isso, tá? O jornalista do Globo perguntou, olha, essas investigações aí, tanto do Master como do INSS, quem é o maior prejudicado com isso? Aí ele diz claramente, o Lula. O caso Master atinge o sistema como um todo. E hoje quem simboliza tudo isso é o presidente, e não Jair Bolsonaro e seu filho, porque o Lula tá no poder, simples assim. O escândalo reforça percepções de como todo político é ladrão, nada muda no Brasil. As denúncias no INSS vão pelo mesmo caminho. É tudo ruim para o governo. E aqui eu lembro duas coisas. Um texto do Reinaldo Azevedo, falando que essa história da nada presta, todo mundo é bandido e tal, que isso é o discurso da extrema-direita, sempre foi na história do Brasil. E me lembra também o texto do Celso Rocha de Barros. Ele disse que o final dessa história de todo mundo é corrupto, não sei o que, sempre termina normalmente com uma ditadura. Tá? Que obviamente é mais corrupta que o regime democrático, que tem imprensa livre, que tem instituições e tal. Mas enfim, o Reinaldo diz o seguinte, olha. A política é como mar de lama. A política como mar de lama é uma tentação permanente no discurso da extrema-direita. Carlos Lacerda, em 1954, o golpe militar em 64, o contra tudo que está aí de 2013 a 2017, com a Lava Jato servindo de alavanca a partir de 2014. Os resultados são conhecidos. A título de ilustração, o AI-1, primeiro ato formal da ditadura militar de 9 de abril de 1964, anunciava a destinar-se a assegurar ao novo governo a ser instituído os meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil. Aí o Reinaldo diz assim, sempre a restauração moral. Lula sobreviveu ao tsunami noticioso do Mensalão, reelegeu-se e elegeu Dilma. Ela foi tragada, na prática, pelo lavajatismo, ainda que sem nenhuma acusação de corrupção. Bem, e é claro, essa onda, isso aí o Reinaldo mencionou, mas eu reforço aqui, sempre termina com o que tiver mais de corrupto no país no poder. Ou seja, se você tem ali uma implosão de todo o sistema político e tal, e o que emerge é o que há de mais corrupto, era o pessoal que ficava ali contratando funcionários inexistentes para pegar 90% do salário e embolsar, é o pessoal que ficava ali passando nota de 15, 20 mil reais em posto de gasolina, e sendo que gastou 1.000, né? E os outros 19 em bolsa, é o pessoal que, questão de aluguel, né, de carro, fica ali, vou alugar carro com verba da Câmara, né, usando a verba de gabinete, do cotão, e o aluguel do carro teria que custar 15 mil, mas se paga 100 mil no aluguel do carro, e essa diferença, né, de 85 mil vai parar no bolso. Então, é gente que fazia esse tipo de coisa que acaba emergindo e tomando poder lá na frente. Bem, e para fechar esse vídeo, eu queria falar um pouco da questão lá do Irã, porque agora bateu na nossa porta mesmo, tá? Acaba de chegar a notícia nessa noite de domingo que o barril de petróleo chegou a $110. Pessoal, só para vocês terem uma noção, até semanas atrás, antes desse conflito, o barril estava $58, ou seja, dobrou. Se dobrou, isso significa que uma gasolina que está $6,20, ela vai para $12,50. Se nada for feito pelo governo. O diesel, que tá, sei lá, 6, alguma coisa nesse 6 e alguma coisa, entre 6 e 7, o diesel vai parar em 14, tá? E aí os caminhoneiros vão sair muito antes disso, tá? Os caminhoneiros vão parar tudo, vai ser um colapso. O Lula não, teria dificuldade até de terminar o mandato. Bem, o que eu faria se estivesse na cadeira presidencial desse momento? Copiaria o que o Bolsonaro fez, tá? Só que com antecedência. Ao invés de deixar para a coisa explodir, para chegar em agosto, e reduzir os preços, eu faria agora, tá? Que zerar ICMS via proposta de emenda constitucional, zerar ICMS e qualquer outro tributo que existir, zerar inclusive os tributos federais sobre combustíveis até o final do ano, tá? Simplesmente o Tesouro fazer alguma compensação ali para os estados e coisa desse sentido na PEC, tá? Para não ser julgado inconstitucional, mas uma medida emergencial em função da guerra no Irã. Joga isso para o Congresso, o Lula assina. E se o Congresso quiser, enfim, para fazer a popularidade do Lula cair e tal, o Congresso não quiser aprovar, o Lula já tem uma carta na manga que é assim, olha, joguei pro Congresso esses congressistas aqui que estão barrando a medida, tá? E aí fica muito difícil do Congresso não aprovar. Então, eu já faria. E aí é o seguinte, essa medida tem uma vantagem que se a guerra
acabar no meio do processo aí, bem, ótimo, o Lula fica com combustível aí até R$1, R$1,50 mais barato, vai ter até mais chance de ganhar a eleição, tá? Se não acabar, é a medida que tem que ser tomada mesmo para tentar evitar o colapso da economia do país. Um breve comentário sobre essa guerra. O Trump pode ter metido os pés pelas mãos, tá? Ele ficou empolgado ali com o negócio do Maduro, com o sucesso total ali daquela questão da captura do Maduro, do sequestro do Maduro, e empolgou. Só que o Irã é uma coisa completamente diferente, porque parece que o Irã se preparou para isso. O Irã já esperava um ataque dos Estados Unidos, já sabia que os Estados Unidos teria supremacia aérea, então ele bolou uma indústria desses pequenos drones, tá? Drones ali que custam $50 mil, às vezes até menos que isso, mas que causam um estrago, né? Eles têm um poder de explosão. Isso cai numa refinaria, cai até num aparelho de defesa antiaérea, e isso causa numa planta de dessalinização. Isso causa uma explosão, uma destruição completa, tá? Ou seja, é extremamente barato. Um míssil para interceptar um troço desse, esses mísseis do sistema Patriot dos Estados Unidos, custam dezenas de milhões de dólares, ou seja, numa guerra econômica, esses drones, eles levam vantagem, porque forçam o inimigo a gastar muito dinheiro com um recurso muito limitado. E me parece que a estratégia do Irã é essa mesmo, tá? É resistir, e o Trump vai acabar caindo também por conta dessa alta do... Ou seja, o Irã, na verdade, ao, de certa forma, destruir a economia mundial, fechando o Estreito de Hormuz, bombardeando refinarias ali daqueles países e tal, ele consegue realmente causar um estrago nos Estados Unidos, tá? É uma estratégia de guerra razoavelmente pensada e interessante, porque eles sabem que eles não conseguem, numa guerra simétrica, vencer. Então eles bolaram estratégias de causar dano nos Estados Unidos por outras formas. É claro que a estratégia do Irã é arriscada também, porque o nível de carestia que vai acontecer no Irã, falta de comida, falta de combustíveis, é enorme. Então o regime dos ayatolás, ele vai conseguir controlar a população, vai conseguir controlar uma revolta interna? Não sei, tá? Mas se conseguir, e ele consegue prolongar essa guerra por muito tempo, ele vai acabar com o Trump, mas ele vai acabar com o Lula indiretamente também, tá? E aí o governo aqui vai ter que tomar medidas, a Petrobras vai ter que segurar, o governo vai ter que zerar os tributos, enfim, vamos ver para onde que isso vai, mas o governo tem que tomar medidas imediatamente. Amanhã tinha que sair essa PEC dos combustíveis. Pessoal, agora eu quero falar com vocês sobre o nosso parceiro que possibilita, inclusive, a elaboração desse vídeo. Prestem atenção, porque o que eu vou contar agora pode mudar completamente a sua vida financeira. Você já ouviu falar do Mercado Livre de Energia no Brasil? Pois eu já tratei desse assunto outras vezes aqui na página. Essa é a nova mina de ouro no Brasil. Um setor que movimenta bilhões e que está se abrindo para todos. E você pode ser um licenciado sem experiência anterior. Imagina ganhar uma renda recorrente todo mês sobre algo que todo mundo paga: a conta de luz. É isso que fazem os corretores de energia da iGreen Energy, a maior empresa de energia por assinatura do país. Para vocês terem uma ideia, esses profissionais recebem de 2 a 4% todos os meses sobre os valores das contas de energia dos clientes. Bem, tem outra questão que é relevante também, que pelo fato das usinas da iGreen serem solares, ou seja, energia limpa, isso aí acaba também contribuindo para um Brasil, para um planeta, né, na verdade, mais verde, sustentável e etc. Quem tiver interesse, tá? Eu queria que vocês conhecessem o Renato Cardoso, que é um exemplo de um metalúrgico. Ele começou do zero nessa questão de ser licenciado da iGreen e hoje fatura mais de R$50 mil por mês. Eu também queria apresentar para vocês o Hernani Júnior, eu queria que vocês conhecessem ele. E ele, junto com o Renato Cardoso, vão, por meio de uma live, mostrar para vocês todos os detalhes de como é ser licenciado, como que funciona. E para receber essa live, basta clicar no link que consta aqui na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Eu encerro esse vídeo agora e encontro vocês em uma próxima oportunidade.